Coração da igreja, quero me consagrar. No coração da igreja, quero ser o amor. No coração da igreja. Olá, querido amado irmão, estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro com o Catecismo da Igreja Católica, né? Rezemos pedindo a graça de Deus, né, para irmos já para o Catecismo. Peço desculpa, minha voz está meio rouca esses dias, né? E eu estou gravando aqui, porque tem muitos compromissos esse mês e não estou conseguindo fazer ao vivo. Peço perdão por isso, tá bom? Mas o mais importante é você ler o Catecismo. Eu sempre tenho dito isso desde o início, né? O que eu faço aqui é uma motivação para você ler o Catecismo. Se aquilo que eu digo, as sugestões que eu digo, ajuda, tá bom. Se não, fique com o Catecismo, tá bom, amados irmãos? Então rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitais e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor, nossa fraqueza encorajai, com a força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que proceder do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, amados irmãos, nós estamos na segunda parte do Catecismo, né, que é dos sacramentos, e na última aula iniciamos falando sobre o batismo, né, a iniciação cristã, o sacramento do batismo. Hoje vamos continuar, né, com o sacramento do batismo. Estamos no número 1246. Quem pode receber o batismo? É a pergunta, é o título, né? Então, quem pode receber o batismo? O catecismo responde aqui, ó, é capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada e somente ela, né? Uma pessoa viva que não recebeu o batismo. Porque quem batiza só uma vez somente, né? Então, é isso, né? Não tem muita complicação aqui, tá bom?
diz aqui, desde as origens da igreja, o batismo dos adultos é a situação mais normal nas terras onde o anúncio do evangelho é ainda recente, né? No lugar de missão, claro, vai batizar, né, de preferência os adultos. Mas no lugar que já tem um catolicismo, um cristianismo já solidificado, a igreja recomenda sempre batizar também as crianças, né? Coisa importante aqui sobre o batismo, né? O catecumenato. O catecumenato, a formação dos catecúmenos, tem por finalidade permitir-lhe que, em resposta à iniciativa divina e em união com uma comunidade eclesial, levem a conversão e a fé à maturidade, para um crescimento na fé e na maturidade, né? Então, é importante saber o que é batismo. É mergulho, né? É um mergulho no Espírito Santo, né? E só se batiza uma vez, né? Por isso que a Igreja Católica, quando alguém é batizado corretamente nas igrejas evangélicas, protestantes, e que retorna para a Igreja Católica, e ela foi batizada corretamente, a Igreja reconhece aquele batismo. Por quê? Porque foi batizado, porque só batiza uma vez. Se há dúvida se a pessoa foi batizada, depois de investigar e ainda resta dúvida, a igreja aconselha a fazer o batismo sob condição. O que é o batismo sob condição? Se você não foi batizado, eu te batizo, né? Porque se foi, quem vale é aquele primeiro. Se não foi, esse garante, né, que a pessoa seja batizada. Então, o batismo é o sacramento, assim, para a salvação mais importante, né? Por isso que a igreja recomenda, né, que se batiza, né, também as crianças, né? Então, para os adultos, requer arrependimento dos pecados, né, e uma fé. Por isso que faz a renovação das promessas batismais, ou no início faz uma renúncia e uma profissão de fé com os adultos. Com as crianças se faz isso com os pais e com os padrinhos, porque é na fé da igreja deles que se batiza, né? Então, quando se batiza um adulto, quando se batiza uma criança, por exemplo, pergunta para os pais, o que vocês pedem à igreja, o batismo? Para o adulto, o que você pede à igreja? A fé, ele responde, né? Porque o batismo traz a fé, né? Nós vamos ver isso aqui que o catecismo nos diz, tá bom? Então, o batismo também traz uma renovação, né, espiritual, e assim por diante. Então, criança, o catecismo vai falar sobre as crianças aqui. A criança, para a igreja, então, tem que entender, tem até certa idade, se batiza como criança. Mais ou menos 7 anos, que é a idade que a igreja entende da consciência, né? Então, as crianças abaixo de 7 anos devem ser batizadas assim que os pais pediram. Acima de 7 anos, às vezes, em algumas dioceses, essa idade muda. Acima de 7 anos, essa criança precisa já entrar na catequese, entrar no processo de catecumenato, para ser batizada, né? Precisa, então, fazer a catequese, que é a idade da razão que a igreja considera. Então, a criança que não tem o uso da razão, né? 4 anos, por exemplo, pelo menos o uso da razão na sua plenitude, vamos dizer assim, é batizada, né? E não se exige dela, então, uma conversão, um arrependimento dos pecados, porque, segundo a igreja, ela não comete pecado. Ela comete erros, falhas, mas eles não são pecado, não são considerados pecados, porque o pecado, para ser pecado, precisa ter consciência daquilo que se faz, né? Tá bom? Diz aqui sobre as crianças um pouquinho. Por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo, né? Então, já imediatamente que nasce, já pode ser batizada, a gente sabe. Precisa esperar, né? Por que a igreja fala isso? Porque a igreja está preocupada com a salvação.
a fim de serem, olha só, de serem libertadas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para a qual todos os homens são chamados. A gratuidade pura da graça, isso é importante. O batismo é uma gratuidade pura da graça, da salvação, né? É particularmente manifestada no batismo das crianças, né? Não é eu que me batismo. Nos adultos se pede um pouquinho, né, de consciência, de desejo que queiram ser batizados, que manifeste isso e que manifeste a fé. Mas na criança não, é pura graça, é isso que está dizendo. A igreja e os pais assim, né, privariam, né, diz assim, né, a gratuidade pura da graça, da salvação é particularmente manifestada no batismo das crianças. A igreja e os pais assim privariam a criança da graça inestimável de se tornar filha de Deus, se não lhe conferisse o batismo pouco depois do nascimento. Você viu que o catecismo está falando para batizar logo depois do nascimento? É um pouquinho de história. A igreja, no início, né, no decorrer dos séculos, ela batizava a criança logo depois do nascimento, os pais, sem a presença da mãe, escolhia os padrinhos já antes de nascer. Por quê? Porque a mãe dava à luz, né, e não tinha condições por causa do resguardo, lembra que era parto normal, não tinha condições de acompanhar, então logo depois que batizava, logo depois que nascia, já levava para ser batizada junto com os padrinhos e o pai. E a mãe ficava rezando porque ela não tinha condições de acompanhar. Então, amados irmãos, não espere para batizar seus filhos, batize logo, né? Logo que nascer, primeira oportunidade que tiver, né, já vai lá e batiza, não fica esperando não. Por quê? Olha só o que diz aqui o número 1153. O batismo é um sacramento da fé. A fé, no entanto, tem necessidade da comunidade dos crentes, né? Por isso que precisa da fé dos pais também. Então, o batismo traz a fé. Cada um dos fiéis só pode crer dentro da fé da igreja. A fé que se requer para o batismo não é a fé perfeita, madura, claro, mas um começo, um início de fé, né? Isso que é importante, né? Então, quando é adulto, né, a preparação para o batismo leva apenas, né, ao limiar da vida nova, né? O batismo é a fonte da vida nova em Cristo, fonte essa da qual brota toda a vida cristã. Para que a graça batismal possa se desenvolver, número 1255, é importante a ajuda dos pais, né, dos padrinhos e assim por diante. Então, aqui no número 1256, vai falar quem pode batizar. Então, tem uma questão jurídica e outra questão teológica. Primeira questão jurídica. Quem pode batizar? São ministros ordinários do batismo, o bispo e o presbítero. E na Igreja Latina também, o diácono. Por que na Igreja Latina e não na Igreja, né, Oriental o diácono? Porque na Igreja Oriental se batiza, ele confere logo depois do batismo o crisma. Então é reservado ao bispo, né? Isso por diante. Então aqui a questão mais teológica agora. Em caso de necessidade, olha só, então, ordinariamente, né, quem que é os ministros do batismo? O bispo, o padre e o diácono. Em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, que tenha a intenção, né, exigida, pode batizar utilizando a forma batismal trinitária. A intenção requerida é querer fazer o que a igreja faz. Então, para ser ministro do batismo, ou seja, para batizar em caso de necessidades, quer dizer, perigo de morte, por exemplo, pode ser uma pessoa que não tenha fé até. Por exemplo, está lá na guerra, você está correndo risco de ser assassinado e é catecúmeno e quer ser batizado. Você pode pedir para mas o seu colega lá não tem fé. Fala, se você batiza com a intenção da igreja, isso aqui, ó, querer fazer o que a igreja faz, pode batizar e está válido o batismo, né? A igreja vê a razão dessa possibilidade na vontade salvífica universal de Deus e a necessidade do batismo para a salvação. Por que a igreja facilita tanto o batismo?
porque é necessário para a salvação. A igreja está dizendo, o catecismo está dizendo, precisa do batismo para ser salvo. Aí tem o batismo de sangue, né? A pessoa que dá um testemunho de fé, né? E não é batizada, mas dá um testemunho, né? Sendo martirizada, é chamado batismo de sangue. O batismo de desejo, que é as pessoas que estão se preparando para o batismo, tinham a intenção de batizar, tinham o desejo de batizar e morre antes, né? E assim por diante. Depois tem as criancinhas, que o número aqui na frente vai dizer. Leia isso aqui, gente. Eu estou passando correndo, aqui meio corrido aqui hoje, porque isso aqui é muito simples de entender, né? Basta vocês lerem, né? A necessidade do batismo, número aqui 1257, diz assim: o batismo é necessário para a salvação, tá vendo? Para a salvação daquele aos quais o evangelho foi anunciado e que tiveram a possibilidade de pedir este sacramento. A igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada na bem-aventurança eterna. Por isso ela cuida de não negligenciar a missão que recebeu do Senhor de fazer renascer da água e do Espírito todos aqueles que podem ser batizados, né? Todos que podem ser batizados. Muito bem. No outro número aqui diz assim, ó: desde sempre a igreja mantém a firme convicção de que as pessoas que morrem em razão da fé, aquilo que estava dizendo, sem terem recebido o batismo, são batizadas por sua morte por e com Cristo, né? Quando morre por testemunho de Cristo, querendo ser batizado. Este é o batismo de sangue. Como o batismo de desejo, né, acarreta os frutos do batismo a ser sacramentado, né? Então é assim. E depois fala das criancinhas. Quanto às crianças mortas sem batismo, a igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus. É isso, né? Confia a misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus a salva, né? De alguma forma. E aqui vai falar então também no número 1262 da a graça do batismo. Isso aqui, gente, vocês podem ler, é muito simples, tá bom? Eu só estou passando assim porque é o que está aí. Leia que vamos entender. A graça do batismo. Os diferentes efeitos do batismo são significados pelos elementos sensíveis do rito sacramental. O mergulho na água faz apelo ao simbolismo da morte e da purificação, mas também da regeneração e da renovação. Os dois efeitos principais são, pois, a purificação dos pecados e o novo nascimento no Espírito, né? A remissão dos pecados, que diz aqui. Então, no batismo, é o sacramento que perdoa os pecados por excelência, né? Nos lava da culpa original. Por isso que batiza as crianças e perdoa a culpa original, o pecado original, que ela não tem culpa. Nos adultos, isso é importante, o batismo perdoa o pecado original e perdoa também os pecados cometidos. Mas para isso precisa haver um arrependimento. É o que vai dizer aqui, né, no número 1263 e no número 1264, com outras palavras, isso que eu acabei de dizer, tá bom? Então, o batismo tem esses dois efeitos, né? Lava dos pecados e traz uma vida nova nascida do Espírito Santo. Então, no número 1265, aqui é a teologia batismal, a realidade da teologia batismal, né? É importante isso aqui, que diz assim, uma criatura nova. Então, somos chamados a uma vida divina, a uma vida da graça através do batismo, né? Então diz aqui, o batismo não somente purifica de todos os pecados, o que disse antes, mas também faz o neófito, ou aquele que nasceu de novo, faz dele uma nova criatura. É uma mudança ontológica, nascemos de novo, nascemos dos nossos pais para uma vida destinada à morte. No batismo nascemos de novo. Melhor ainda, morremos essa vida, já estavam destinados à morte, então morremos à morte de Cristo junto e nascemos para a vida Zoé, a vida eterna, a vida da graça, a vida sobrenatural. Um filho adotivo, nos tornamos filho adotivo de Deus, que se torna participante da natureza divina, membro de Cristo e co-herdeiro com Ele, templo
do Espírito Santo. Se torna morada de Deus, herdeiro de todas as graças. Por isso, amados irmãos, o batizado não pode viver como um filho distante do Pai. Precisa viver, né, na graça de Deus. Eu gosto de recordar aqui a passagem do filho pródigo e lembrar do filho mais velho, que vivia na casa do pai, mas não conhecia o pai, não experimentava o amor do pai. Por quê? Porque vivia distante, com o coração distante. Morava ali, mas é como se tivesse ido embora também. Não podemos ser assim, né? Ele morava ali e não experimentava a herança, as graças. Então, somos batizados, e você que é batizado é chamado a viver nessa graça, como filho de Deus. E a filiação que o batismo nos dá, ela tem intensidade, podemos dizer assim. À medida que o nosso relacionamento, a nossa conversão vai acontecendo, um relacionamento maior, mais íntimo com Deus, nos tornamos cada vez mais filhos, né? E experimentamos cada vez mais a vida da graça, né? Isso é importante. O número 1266, importante aqui, eu vou só ler porque está quase autoexplicativo. Olha só. A Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante, a graça da justificação, a qual torna-o, o batizado, capaz de crer em Deus. É o batismo que dá essa possibilidade de crer, de esperar nele e de amá-lo por meio das virtudes teologais. É graça do batismo que precisa ser desenvolvida, mas sem o batismo não tem isso, né? Concede-lhe, olha só, o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo por seus dons. Mas permite-lhe crescer no bem pelas virtudes morais. Assim, todo o organismo da vida sobrenatural do cristão tem sua raiz no santo batismo. Por isso que é o sacramento porta. É o sacramento que inicia a vida cristã. Olha só, número 1268. Os batizados tornaram-se pedras vivas para a construção de um edifício espiritual e um sacerdócio santo, né? Pedras vivas. E aqui, amados irmãos, um número muito importante, como todos os outros, mas esse aqui é mais importante, né? A gente é chamado aqui nesse número meio que superar a nossa soberba, né? Olha só, número 1269. Feito membro da igreja, o batizado não pertence mais a si mesmo. É uma citação de Coríntios, de 1 Coríntios 1, 6, 19. Eu vou até ler aqui essa passagem de Coríntios, né? Diz assim, Coríntios 1, primeira carta dos Coríntios, capítulo 6, né? 19 e 20 também. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, o batismo, né? O batizado não se pertence a Deus. Mas pertence àquele que morreu e ressuscitou por nós, porque ele nos comprou, né? É, portanto, o batizado, todos nós, chamado a submeter-se aos outros e a servi-los na comunhão, isso aqui para quebrar nossa soberba, nosso orgulho, pois somos chamados a ser submissos aos outros e a obedecê-los na comunhão da igreja e ser obediente e dócil aos chefes da igreja e a considerá-los como respeito e afeição. Assim como o batismo é fonte de responsabilidade e de deveres, o batizado também goza de direitos dentro da igreja. Que direitos? Receber os sacramentos, ser alimentado com a palavra de Deus, ser sustentado pelos outros auxílios espirituais da igreja. Aqui no número 1271, por fim, diz assim, que o batismo cria um vínculo sacramental de unidade. No finalzinho diz assim, o batismo constitui, pois, o vínculo sacramental na unidade que liga todos os que foram regenerados por ele, ou seja, cria um vínculo com os irmãos.
né? Essa graça do Espírito Santo que nos faz um. O batismo nos faz um. Nos faz nascer de novo e nos insere no corpo místico de Cristo, nos faz um com os outros membros de Cristo, né? E por fim, o selo sacramental, né? Que gera caráter, o número 1276, um sinal espiritual indelével. Olha só. Incorporados em Cristo pelo batismo, o batizado é configurado a Cristo. O batismo sela o cristão com um sinal espiritual indelével, caráter, né? Por isso que produz caráter, né? De sua pertença a Cristo, né? Nos torna pertença de Cristo. No número, agora falar do selo, no número 1274 diz assim: o selo do Senhor é o selo com o qual o Espírito Santo nos marcou para o dia da redenção. O batismo, com efeito, é o selo da vida eterna. O fiel que tiver guardado o selo, olha só, recebemos o selo e precisamos guardá-lo com a nossa vida até o fim, guardar até o fim, isto é, que tiver, como que guarda esse selo? Que tiver permanecido fiel às exigências de seu batismo. Fiel, né, que procura viver a palavra de Deus. Poderá, assim, caminhar marcado pelo sinal da fé, com a fé de seu batismo, à espera da visão feliz de Deus, né? O céu, a salvação, que é a consumação da fé e nossa esperança da ressurreição. É isso sobre o batismo, amados irmãos. Então, a importância do batismo, né? Nós já falamos, gastamos 2 aulas, 2 encontros para falar sobre o batismo. Leia isso aqui que é importante, né? Se você é pai e mãe, não esqueça a responsabilidade, pai e mãe católico, de batizar. Olha só, é tão importante que para batizar a criança, olha só, a igreja exige que os pais ou alguém responsável peça o batismo para a criança. Às vezes, em algumas situações, a igreja se sente até obrigada a batizar, mesmo que os pais não peçam. Se está em perigo de morte, assim por diante. Porque a igreja considera importante demais o batismo. Então, se já é criança ou adulto, ou criança que tem uso da razão, que faça uma preparação na catequese. Mas se não, pedir o batismo. Que se exige é que tem ou os pais que tenham fé, se não os pais, uns padrinhos que tenham fé para transmitir a fé para essa criança. Mas os pais que são católicos, já digo para vocês, não espere para batizar. Né? Batiza logo, não demora não. Tá bom, amados irmãos? Muito bem, Deus abençoe você. Vou terminando por aqui. Hoje estou bem rouco, né? Foi uma coisa meio corrida assim. Peço desculpa para vocês, né? Por essa voz. Dou a bênção já para a gente, né? E para esperar para a próxima semana e ter tempo aí para você ler e estudar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima.